Eu estava tremendo quando bloqueei a transferência programada. Sabe aquele tremor que começa nos dedos e vai subindo pelo braço? Pois é, eram 23h47 de uma sexta-feira, e pela primeira vez em 3 anos eu não ia fazer o Pix de R$ 3.000 para o meu filho Lucas. A tela do celular ficou embaçada. Não sei se era lágrima ou se minha vista cansada estava piorando mesmo, mas eu cliquei, cancelei e respirei fundo, sentindo o peito apertar de um jeito que nem a pressão alta explica. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque, olha, eu achava que era a única trouxa do mundo. Mas depois eu descobri que tem mães sofrendo isso em todo canto desse Brasil. Deixa eu te explicar como a gente chegou até aqui. Meu nome é Joana, tenho 69 anos, viúva do Carlos faz 7 anos já. A gente morava aqui na Vila Mariana, num sobrado que ele comprou tijolo por tijolo. Carlos era eletricista, trabalhava que nem um condenado, sabe? Fazia extra, fazia bico, juntava cada centavo. Quando a gente finalmente quitou a casa, em 2008, ele chorou. Homem de 58 anos, cabelão grisalho, chorando na sala. Joana, a gente conseguiu. Nosso Lucas não vai passar aperto. Engraçado como a gente se engana, né? Lucas nasceu quando eu tinha 34 anos. Filho único, aquela coisa. Eu e o Carlos, a gente mimou? Mimou. Mas também a ensinamos a trabalhar, a ter caráter, a respeitar os mais velhos. Ou pelo menos a gente tentou. O menino se formou em administração, arrumou um emprego numa empresa de logística, casou com a Patrícia em 2018. Eu ainda lembro do casamento. Gastamos R$ 45.000. A gente pegou o dinheiro da poupança que era para a reforma do telhado. Mas tudo bem, né? Era nosso filho. A festa foi linda, no buffet Morumbi, aquele chique. Patrícia escolheu tudo, do tipo de guardanapo até a cor das flores. Tudo rosa e dourado, muito Instagram, sabe? A Patrícia sempre foi, como é que eu vou dizer, exigente. Ela trabalhava numa loja de roupas no shopping Iguatemi. Vendia peça cara, daquelas que custa R$ 800 uma blusa. E ela se vestia assim também, toda produzida. Quando ela conheceu o Lucas, ele estava ganhando uns R$ 7.500 líquidos. Não era pouco, mas também não era para viver em Pinheiros num apartamento de R$ 3.800 de aluguel, entende? Mas eles alugaram mesmo assim. Um AP pequenininho, mas bem localizado, como a Patrícia fazia questão de dizer. No começo estava tudo certo. Eu visitava eles de vez em quando, levava marmita, aquela preocupação de mãe. A Patrícia aceitava, mas sempre com aquele sorrisinho de canto, sabe? Tipo, obrigada, mas nem precisava. Aí veio a pandemia, março de 2020, e veio a demissão do Lucas. A empresa cortou 40% do pessoal. Ele ligou chorando. Mãe, eu não sei o que fazer. A gente tem conta para pagar, o aluguel já atrasou. Foi aí que começou. Eu tinha a minha aposentadoria, R$ 4.200, e tinha o aluguel de uma kitnet que o Carlos deixou lá no Jabaquara, que rendia R$ 1.100 por mês. No total, R$ 5.300. Dava para viver tranquila, sabe? Não era luxo, mas era digno. Eu pagava R$ 680 de IPTU por ano, R$ 220 de luz, R$ 95 de água, R$ 450 de mercado no mês. Sobrava até um dinheirinho para dentista, para comprar um remedinho. Eu tinha R$ 87.000 guardados. Era minha segurança, meu colchão. O Carlos sempre dizia: Joana, guarda, nunca se sabe. No primeiro mês eu mandei R$ 2.000. Mãe, só até eu arrumar outro emprego. No segundo mês, mais R$ 2.000. Já tô em processo seletivo, mãe. Mais um mês. No terceiro, a Patrícia mandou mensagem. Dona Joana, a senhora consegue mandar R$ 2.500? É que a gente tem umas dívidas do cartão que venceram. Eu mandei. No quarto mês, Lucas ligou. Não pediu. Simplesmente disse: Mãe, hoje é dia 15, o dinheiro não caiu ainda. E eu percebi. Tinha virado obrigação. Mas continuei mandando. Porque ele é meu filho, né? E mãe não abandona filho. Pelo menos era o que eu acreditava. Aí a ajuda temporária virou R$ 3.000 por semana.
Toda sexta-feira, 18 horas, eu fazia o Pix, religiosamente. 12 mil reais por mês. Você tá entendendo? Eu recebia 5.300 reais e mandava 12 mil reais. De onde vinha o resto? Da minha poupança. Dos meus 87 mil reais que o Carlos suou para juntar. Em 3 anos, eu transferi 432 mil reais para o meu filho. Eu cancelei a cirurgia da minha catarata, que ia custar 8.900 reais. Depois eu faço. Tá bom assim. Eu cancelei o plano de saúde, que era 1.350 reais por mês. Vou usar o SUS mesmo. Muita gente usa. Eu parei de comprar carne. Comprava só frango e ovo. Meu mercado era 180 reais por mês. A dona Vera, minha vizinha, ficava escandalizada. Joana, você tá muito magra. Tá comendo direito? Eu ria. Tô ótima, Vera. É a idade. A gente vai ficando mais miudinha mesmo. Mas por dentro, eu sabia. Eu tava me matando aos pouquinhos para sustentar a vida de Instagram do meu filho e da mulher dele. Porque, olha, eu via os posts. A Patrícia postava tudo. Restaurante japonês no Itaim. Aqueles combinados de 250 reais por pessoa. Findi, em Campos do Jordão. Hotel com lareira e café da manhã chique. A bolsa da Patrícia? Louis Vuitton, 9.800 reais. Eu vi quando ela marcou a loja. O Lucas comprou uma SUV Compass 2022. 185 mil reais. Financiado, mas ainda assim. Ele postou. Conquista suada. Gratidão a Deus. Gratidão ao Pix da mãe, né? E eu? Eu cortei meu cabelo em casa. Parei de pintar. Parei de fazer escova. A Vera ofereceu de me levar no salão dela, mas eu sempre inventava desculpa. Ah, tô com tempo corrido. Tempo corrido pra quê? Eu não trabalhava mais. Mas vergonha, né? Vergonha de admitir que eu não tinha 120 reais para uma escovinha. Teve um dia que eu passei mal. Pressão subiu, 18/11. Fui no posto de saúde. A médica perguntou se eu estava tomando o remédio certinho. Eu menti. Falei que sim. Mas eu tinha parado de comprar. O Losartana era 45 reais na farmácia. Depois eu compro. Sempre depois. O Carlos deve ter revirado no túmulo. Em setembro deste ano, eu fiz 69 anos. Dia 20 de setembro. Data importante, né? O Lucas ligou na quinta-feira. Mãe, a gente vai te buscar no sábado para jantar, seu aniversário. Meu coração apertou de felicidade. Fazia meses que eles não me chamavam para nada. Natal passado? Passaram em Búzios? Ano novo? A gente vai ficar em casa mesmo, mãe, coisa simples. Meu aniversário do ano passado, 68 anos? Nem ligaram. Mandaram mensagem no grupo da família. Parabéns, mãe, com um gif de bolo. Pronto. Mas dessa vez ia ser diferente. Eu senti. Sábado, 21 de setembro, 19h30, eles iam me buscar. A gente ia jantar na cantina Bela Capri, aquela tradicional do Bexiga, que tem mais de 40 anos. O Lucas sempre gostou de lá. Quando ele era criança, o Carlos levava a gente. A gente comia nhoque, tomava vinho, ficava até tarde. Bons tempos. Eu me arrumei. Botei meu vestido azul marinho, aquele que eu uso em ocasião especial. Passei batom. Fiz até uma chapinha no cabelo com o ferrinho velho que eu tenho. Coloquei meu colar de pérolas, o que o Carlos me deu no nosso aniversário de 30 anos de casados. Olhei no espelho e pensei, tá bonitona, Joana. Hoje é sua noite. Sentei no sofá e esperei. 19h15. Nada. 19h30. Nada. 19h45. Comecei a ficar preocupada. Mandei mensagem no grupo. Oi, meu filho, vocês estão a caminho? Visualizado. Nenhuma resposta. 20h10. Liguei. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Liguei de novo. Desligaram na minha cara. Coração já estava acelerado. 20h35. Liguei mais uma vez. Atendeu. Barulho alto, música, gente falando. Alô? Lucas? Mãe? Opa, tá tudo bem? Ele estava rindo. Filho, vocês vêm me buscar? Já tô pronta aqui. Silêncio. Depois, ele meio gaguejando. Ah, mãe, olha, é que mudou os planos, sabe? Mudou? Como assim mudou? A gente marcou. Ouvi a voz da Patrícia ao fundo. Passa pra cá.
Ela pegou o telefone. Oi, dona Joana. Patrícia, o que aconteceu? A gente ia jantar. Ah, é que rolou um esquenta aqui na Vila Madalena, na casa da Gabi. A gente não ia perder, né? Você entende. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas era meu aniversário. Vocês marcaram comigo. Ai, dona Joana, para de drama. É só um jantar. A gente vai em outra hora. E, sinceramente, sua idade não significa nada pra gente. A gente tá vivendo o agora, sabe? A senhora tem que viver o dela também. Ela desligou. Eu fiquei ali, parada, com o celular na mão, olhando pro nada. Nem chorei. Não saía lágrima. Só um vazio, sabe? Uma dor tão funda que nem dói mais. Só pesa. Olhei pro espelho de novo. Aquela mulher de 69 anos, vestido azul, batom borrado de tanto passar a mão na boca, colar de pérolas. E sozinha. Completamente sozinha. Peguei a bolsa e fui até a cantina Bela Capri mesmo assim, sozinha. Peguei um Uber, gastei R$ 17. Cheguei lá. O garçom me reconheceu. Dona Joana, faz tempo. Mesa para quantos? Eu engoli seco. Só eu hoje. Ele fez uma cara de pena, mas não perguntou nada. Me levou até uma mesinha do canto. Pedi uma água com gás. Só isso. R$ 8. Fiquei ali sentada, vendo as famílias ao redor, rindo, brindando, celebrando. E eu, no meu aniversário de 69 anos, sozinha, tomando água com gás de R$ 8, depois de ter mandado R$ 3.000 na sexta-feira para eles irem num esquenta na Vila Madalena. Paguei a conta. Voltei para casa de Uber, mais R$ 19. Cheguei, tirei o vestido, tirei o colar, tirei o batom. Sentei na cama. E aí sim, eu chorei. Chorei que nem criança, porque eu percebi. Eles não me amavam, eles me usavam. Eu era um banco, um Pix automático, uma obrigação financeira. E quando eu deixava de servir, quando eu queria um pouquinho de atenção, eu não valia nada. Minha idade não significava nada. No dia seguinte, domingo, acordei com o celular explodindo. 11h23 da manhã. 8 ligações perdidas da Patrícia. 4 mensagens. Abri. Dona Joana, bom dia. O Pix de sexta não caiu. Dá para verificar? Outra mensagem. Dona Joana, é urgente. A fatura do cartão vence segunda. A gente tá contando com esse dinheiro. Eu olhei para a mensagem. Li. Reli. E pela primeira vez em 3 anos, eu senti raiva. Raiva mesmo. Daquelas que queima por dentro. Eu respirei fundo. Abri o app do banco. Olhei para o histórico. Sexta-feira, 18 Rio. Transferência programada de R$ 3.000 para Lucas Silva de Oliveira. Cancelada por mim às 23h47. Eu cliquei em excluir agendamento futuro. Uma mensagem apareceu. Tem certeza que deseja excluir todos os agendamentos recorrentes? Cliquei. Sim. E respondi a Patrícia. Só uma frase. A fonte secou. 5 minutos depois, o celular tocou. Lucas. Atendi. Mãe, o que é isso? A Patrícia disse que a senhora falou que não vai mais mandar o dinheiro? Isso mesmo. Como assim? A gente está contando com esse dinheiro. Tem conta para pagar. E eu tenho remédio para comprar. Mas eu não estou comprando, porque eu estou mandando R$ 3.000 por semana para vocês. Mãe, você não pode fazer isso. A gente precisa. Precisa? Lucas, vocês foram num esquenta na Vila Madalena no dia do meu aniversário. Não eram vocês que iam me buscar para jantar? Silêncio. Mãe, olha, desculpa, tá? Mas rolou esse role e a gente acabou indo. Não foi por mal. Não foi por mal. Sua esposa disse que minha idade não significa nada para vocês. Ela estava nervosa, mãe. Não leva a sério. Levo sim, muito a sério. E levei a sério os R$ 432.000 que eu mandei para vocês nos últimos 3 anos. Dinheiro que era para minha segurança, para o meu tratamento de saúde, para o meu futuro. Eu mandei tudo. E em troca, vocês me deixaram sozinha no meu aniversário. Mãe, você tá exagerando. Foi só um dia. Foi minha vida inteira que eu sacrifiquei por você. E não foi o suficiente. Eu desliguei, bloqueei e chorei de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era só dor. Era libertação também.
2 dias depois, segunda-feira, 23 de setembro, 14h32, eu estava sentada na sala quando o celular apitou. Instagram, notificação. Patrícia Oliveira marcou você em uma publicação. Eu nem usava Instagram direito, tinha feito a conta faz tempo, mas nunca postava nada. Entrei, era um vídeo. A Patrícia, de olho inchado, chorando. Gente, eu preciso desabafar com vocês. Vocês não têm noção do que a gente está passando. A sogra do Lucas, a dona Joana, ela sempre ajudou a gente financeiramente, né? E agora, do nada, ela cortou tudo. A gente tá desesperado, com conta atrasada, fatura de cartão vencendo, e ela simplesmente virou as costas. A gente acha que ela não tá bem da cabeça, sabe? Coisa de idade. Ela tá muito confusa, muito agressiva. A gente tá tentando ajudar ela, mas ela não aceita. E agora a gente tá aqui, abandonado, sem saber o que fazer. Eu senti o sangue gelar. Ela tava me expondo, me chamando de louca, de senil, na internet, para milhares de pessoas. Os comentários começaram a aparecer. Tadinha, ela deve estar com Alzheimer. Idosos são complicados mesmo. Minha avó é assim. Procura um geriatra, mana. Mas aí, começou a virar. Espera, ela ajudava vocês financeiramente? Quanto? Alguém comentou. Gente, olha o perfil dela. Semana passada ela postou comprando no shopping Cidade Jardim. Bolsa de grife. E agora tá chorando que tá sem dinheiro? Outro comentário. E aquele post do restaurante Figueira Rubaiyat? Conta de R$ 680. Para quem tá desesperado, a ficha começou a cair. Para todo mundo. Menos para eles. A dona Vera veio correndo aqui em casa. Joana, você viu o que aquela peste postou? Eu mostrei. A Vera ficou roxa de raiva. Eu sempre falei, Joana, sempre falei que esses dois eram picaretas. Você vai deixar barato? Eu não sabia. Eu estava cansada, exausta. Mas a Vera insistiu. Joana, você tem que se proteger. Esses dois vão tentar dar golpe em você de todo jeito. Você tem que blindar seu patrimônio. E ela tinha razão. Na terça-feira, 24 de setembro, 9h15, eu liguei para o Dr. Eduardo. Ele era advogado, amigo do Carlos desde os tempos de sindicato. Doutor Eduardo, eu preciso conversar com o senhor. É urgente. Ele me recebeu no mesmo dia. 15 Rio. Escritório dele fica ali na Avenida Paulista, num prédio comercial antigo, mas bem cuidado. Subi até o quarto andar. Sala pequena, cheiro de papel velho e café. Dona Joana, quanto tempo? Senta aí. Café? Aceitei. Ele serviu. Café forte, amargo, do jeito que o Carlos gostava. Me conta, o que aconteceu? Eu contei tudo, desde o começo. Os R$ 3.000 semanais, o aniversário, o vídeo no Instagram, tudo. Ele ouviu em silêncio, anotando algumas coisas. Quando terminei, ele tirou os óculos e suspirou. Joana, você sabe que isso é abuso financeiro, né? O que seu filho e a esposa dele fizeram com você é crime. Artigo 171 do Código Penal. Estelionato. Crime? Crime. Eles se aproveitaram da sua boa-fé, da sua condição de mãe, para extrair dinheiro de você de forma contínua e deliberada. E agora estão tentando te desacreditar publicamente para manter o controle. Isso não pode ficar assim. Mas ele é meu filho, Dr. Eduardo. E você é uma pessoa, com direitos, com dignidade. Joana, me responde uma coisa. Se o Carlos estivesse vivo, ele ia deixar isso acontecer? Eu não respondi, porque eu sabia a resposta. O Carlos teria cortado na primeira semana. Joana, você precisa se proteger, agora. Porque se você não fizer nada, eles vão continuar. E quando você não tiver mais nada para dar, eles vão sumir. Ou pior, vão tentar internar você, te declarar incapaz, assumir seus bens. Eu já vi isso acontecer. O medo apertou minha garganta. O que eu faço? Primeiro, a gente blinda seu patrimônio. Segundo, a gente altera seu testamento. Terceiro, se necessário, a gente entra com uma ação. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Ele pegou uma folha. Começou a explicar. Sua casa, ela tá no seu nome, certo? Eu confirmei.
Ótimo. A gente vai colocar ela em usufruto vitalício. Significa que, enquanto você viver, ninguém pode vender, alugar ou hipotecar essa casa sem sua autorização. Mesmo que você morra, o usufruto passa para o próximo beneficiário que você escolher. No caso, se você quiser, pode ser uma instituição de caridade. Isso impede que o Lucas coloque a mão. E o dinheiro que sobrou? Quanto sobrou? R$ 14.200, ele anotou. A gente abre uma conta em outro banco, transfere tudo, e você não informa a ele. Esse dinheiro é seu, para sua saúde, sua segurança, seu futuro. E o testamento? Você tem testamento feito? Tenho. Tá tudo pro Lucas. Então a gente altera. Você pode deixar a casa para quem você quiser, uma instituição, uma pessoa de confiança, até o Estado. Mas você tira o Lucas, pelo menos por enquanto, até ele provar que merece. Senti um aperto. Mas ele é meu filho. Joana, filho não é propriedade. E mãe não é banco. Você não deve nada para ele. Ele que deve respeito para você. Eu engoli seco. Então tá, vamos fazer. Nos dias seguintes, a guerra só aumentou. Patrícia deletou o primeiro vídeo, mas postou outro. Dessa vez, sem chorar. Revoltada. Vocês não sabem de nada. A dona Joana abandonou o filho dela. A gente só pedia ajuda e ela cortou tudo. Isso é desamor. Isso é crueldade. Os comentários, mais uma vez, viraram contra ela. Porque as pessoas já tinham visto. Os posts de luxo, as viagens, os restaurantes. A farsa tinha caído. E aí veio o momento que eu nunca vou esquecer. Quinta-feira, 26 de setembro, 20h13. Bateram na minha porta. Eu olhei pelo olho mágico. Era o Lucas, sozinho. Cara amarrotada, barba por fazer. Eu abri. Mãe, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, Lucas. Mãe, por favor, 5 minutos. Eu deixei ele entrar. Ele não sentou. Ficou em pé, ali na sala. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei. E eu tô aqui para pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por me usar durante 3 anos? Ou por me humilhar no meu aniversário? Pelos dois, por tudo. A Patrícia, ela exagerou. Eu também exagerei. A gente se acostumou com o dinheiro e esqueceu que era um sacrifício da senhora. Mas eu juro, mãe, a gente não fez por mal. Não fez por mal. Lucas, eu cancelei minha cirurgia de catarata para mandar dinheiro para vocês. Eu cortei meu plano de saúde. Eu passei fome. Literalmente. Para vocês comerem em restaurante de R$ 680 a conta. Ele abaixou a cabeça. Eu não sabia. Você não quis saber, porque era conveniente não saber. Era mais fácil fingir que eu tinha dinheiro infinito do que perguntar como eu tava. Silêncio, longo, pesado. Mãe, a gente tá mal, de verdade. A Patrícia perdeu o emprego. Eu tô devendo 2 parcelas do carro. A gente vai ter que devolver ele. O aluguel tá atrasado. Se a gente não pagar, a gente vai ser despejado. E você quer que eu volte a mandar dinheiro? Ele me olhou. E pela primeira vez eu vi. Desespero. Real. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Só a senhora. Você teve. Você tinha. Mas você jogou fora. Mãe, pelo amor de Deus. Eu sou seu filho. Seu sangue. E foi aí que eu falei. A frase que eu nunca pensei que ia falar. Sangue não paga respeito, Lucas. E meu dinheiro não paga mais o seu caráter. Ele ficou branco. A senhora tá me deserdando? Eu tô me protegendo, que é o que você deveria ter feito por mim. Ele saiu. Bateu a porta. E eu ouvi ele chorar do lado de fora. Por um segundo, eu quase corri atrás. Quase. Mas eu lembrei. Eu lembrei da cantina. Eu lembrei da frase da Patrícia. Sua idade não significa nada pra gente. E eu deixei ele ir. Naquela noite, sentada sozinha na sala, com o silêncio pesando, eu peguei o celular. Abri o app do banco. Olhei pro saldo. R$ 14.200. Era pouco. Muito pouco. Mas era meu. Honesto. Suado. E pela primeira vez em 3 anos, eu não devia nada pra ninguém. Eu não tava sangrando todo mês. Eu não tava me matando aos pouquinhos. Eu tava respirando. E você? Me diz uma coisa.
Se fosse você, o que teria feito? Teria continuado mandando o dinheiro porque é filho? Ou teria cortado também? Porque, olha, eu passei 3 anos me perguntando se eu era egoísta por querer um pouco de atenção. E agora eu me pergunto se eu fui trouxa por ter dado tanto. Qual das duas era eu, afinal? Os próximos dias foram uma guerra silenciosa. Sabe quando você sente que tem alguém falando de você, mas não na sua frente? Pois é, eu sentia. O grupo da família no WhatsApp, aquele que tem meus primos, minha cunhada, os sobrinhos, ficou esquisito. As mensagens continuavam, mas ninguém mais me marcava. Era como se eu tivesse virado invisível. Até que na sexta-feira, 27 de setembro, 16h42, minha cunhada Marisa mandou mensagem privada. Joana, a gente precisa conversar. O Lucas me contou o que aconteceu. Você não acha que está exagerando? Exagerando. Essa palavra de novo. Marisa, você sabe quanto eu mandei para ele nos últimos 3 anos? Ele disse que você ajudava, mas é seu filho, Joana. Filho não tem preço. 432 mil reais. Esse é o preço. Ela demorou para responder. 3 pontinhos aparecendo e sumindo. Quando finalmente escreveu, foi seco. Mesmo assim, ele está desesperado. Você não pode abandonar ele assim. Eu não respondi. Bloqueei ela também. Porque eu percebi uma coisa. As pessoas vão sempre achar que você está exagerando quando a dor não é delas. Quando o dinheiro que sumiu não era deles. Quando o aniversário esquecido não era o deles. No sábado de manhã, 28 de setembro, 8h15, eu acordei com o celular tocando. Número desconhecido. Atendi. Era uma mulher. Voz doce, profissional. Bom dia, estou falando com a dona Joana Silva de Oliveira? Sim, sou eu. Dona Joana, meu nome é Tatiana, sou gerente de cobrança do Banco Santander. A senhora é avalista de um empréstimo do seu filho, Lucas Silva de Oliveira? Meu coração gelou. Como assim avalista? Sim, senhora. Aqui consta que a senhora assinou como avalista de um empréstimo pessoal no valor de R$38 mil em janeiro de 2024. O empréstimo está com 3 parcelas em atraso. O valor total da dívida atualizada é de R$42.300. Eu sentei na cama. As pernas fraquejaram. Eu nunca assinei nada. Ai, senhora, aqui consta sua assinatura digital, validada pelo aplicativo do banco. A senhora tem acesso ao aplicativo? Tenho, mas eu nunca fiz isso. A senhora chegou a emprestar seu celular para o seu filho em algum momento? E aí eu lembrei. Janeiro. Eu tinha ido visitar eles. Meu celular descarregou. Pedi emprestado o do Lucas. Ele disse que o dele também estava morrendo. Usa o da Patrícia, mãe. Tá carregando ali. Eu usei, mas só para ver receita no Google. Só isso. Ou eu pensei que era só isso. Dona Joana, a senhora está aí? Estou. O que acontece agora? Como avalista, a senhora é responsável solidária pela dívida. Se o devedor principal não pagar, a senhora terá que pagar. Eu não tenho esse dinheiro. Então precisamos negociar. A senhora pode comparecer numa agência ou podemos fazer por aqui mesmo. Mas é urgente, senhora. Caso contrário, o nome da senhora vai para a Serasa e pode haver bloqueio judicial de bens. Eu desliguei tremendo. Bloqueio de bens. Minha casa. A casa que o Carlos comprou, tijolo por tijolo. Peguei o celular e liguei para o Dr. Eduardo. Ele atendeu no segundo toque. Joana, bom dia, tudo bem? Dr. Eduardo, eles me colocaram como avalista de um empréstimo. R$42.300. Eu não sabia. Eles usaram meu celular. Silêncio. Depois, um palavrão baixo. Isso é estelionato qualificado, Joana. Falsificação de documento eletrônico. A gente vai entrar com boletim de ocorrência agora, hoje. E vai contestar essa dívida judicialmente. Você tem como vir aqui? Agora? Agora. Eu me vesti correndo. Calça jeans, blusa branca, tênis, cabelo preso num rabo de cavalo. Peguei Uber, R$23 até a Paulista. Cheguei no escritório dele 9h48. Ele já estava com os papéis prontos. Senta. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, BO, depois, ação de contestação de dívida e, por último, representação criminal contra o Lucas e a Patrícia. Criminal?
Joana, eles cometeram crime. Você entende isso? Não é briga de família, é crime, previsto no Código Penal. E se você não agir, você vai perder tudo. Eu assinei tudo. BO eletrônico, procuração, petição inicial, tudo. Quando saí do escritório, já era meio-dia. Eu estava exausta. Peguei Uber de volta. Mais R$ 25. Cheguei em casa, sentei no sofá e chorei. Porque eu nunca na vida, pensei que ia ter que registrar boletim de ocorrência contra meu próprio filho. Mas a guerra estava só começando. Segunda-feira, 30 de setembro, eu fui no INSS agendar minha cirurgia de catarata pelo SUS. A moça da recepção foi simpática. Dona Joana, a senhora tem preferência por idade. O agendamento pode sair em uns 6 meses. 6 meses. Eu que já estava esperando 3 anos. Mas tudo bem. Pelo menos agora eu podia esperar sem me sentir culpada. Quando voltei para casa, 14h20, tinha um carro parado na frente. Um Gol branco. E a Patrícia sentada no meio-fio, sozinha. Quando me viu, levantou. Dona Joana, a gente precisa conversar. Eu parei na calçada. Não tenho nada para falar com você. Por favor, 5 minutos. Só 5 minutos. Eu ia virar as costas, mas algo me segurou. Curiosidade? Raiva? Não sei. Fala. Ela respirou fundo. Tava diferente. Sem maquiagem. Cara inchada. Roupa simples, uma calça legging e camiseta básica. Nada de grife. Dona Joana, eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível com a senhora. Mas a gente tá desesperado. De verdade. O Lucas perdeu o carro. Foi buscar ele hoje no pátio e não deu para tirar. A gente tá devendo aluguel. O dono do apartamento deu prazo até sexta pra gente sair. Eu perdi meu emprego há 2 meses e não consigo nada. A gente não tem mais ninguém. Vocês tinham, mas decidiram que minha idade não significava nada. Ela fechou os olhos. Eu sei. Foi horrível o que eu disse. Eu estava bêbada, nervosa, e falei sem pensar. Você falou o que sentia. Não, eu não sentia isso. Eu estava com raiva porque o Lucas ficou reclamando o tempo todo do esquenta, dizendo que queria ir ver a senhora, e eu acabei explodindo. Espera, ele queria vir? Queria, mas eu convenci ele a não ir. Eu disse que a senhora ia entender que era só um jantar, que a gente compensava depois. E ele me ouviu. E eu errei. Eu erro muito, Dona Joana. Eu sou egoísta, eu sou frívola, eu sei. Mas eu tô aprendendo. Eu juro que tô aprendendo. Eu olhei para ela e pela primeira vez eu vi. Não a nora metida, não a blogueirinha de Instagram, mas uma menina de 32 anos, perdida, assustada, que apostou todas as fichas numa vida de aparência e estava pagando o preço. Patrícia, você me colocou como avalista de um empréstimo sem eu saber. Ela arregalou os olhos. O quê? R$ 42.300, janeiro deste ano. Vocês usaram meu celular. Dona Joana, eu não sabia disso. Então o Lucas não te contou? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele não me conta nada. Ele só pede e eu obedeço. Eu nem sei mais o que a gente deve. Eu nem sei mais onde a gente tá. E eu percebi. Ela também era vítima. De um jeito diferente, mas era. Vítima da própria ganância, da própria vaidade, mas também vítima de um homem que aprendeu que podia manipular as mulheres da vida dele. Primeiro a mãe, depois a esposa. Patrícia, eu não vou voltar a mandar dinheiro. Eu sei. E eu não vou pagar essa dívida, porque não fui eu que fiz. Eu sei. Então, o que você quer de mim? Ela me olhou. Perdão, eu só quero que a senhora me perdoe. Porque eu não consigo dormir, Dona Joana. Toda noite eu lembro da cara da senhora no telefone. E eu me odeio. Eu respirei fundo. Patrícia, perdão se dá para quem muda, não para quem só pede desculpa. Eu vou mudar, eu prometo. Não promete para mim, promete para você. Ela assentiu. Entrou no Gol e foi embora. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei repassando tudo. A cirurgia que eu cancelei. O plano de saúde que eu cortei.
os R$ 42.300 de dívida que eu não fiz. E pensei, quanto vale uma mãe? Quanto vale meu nome limpo? Minha dignidade? Minha saúde? E a resposta veio clara. Vale mais que R$ 432.000. Vale mais que um filho ingrato. Vale mais que qualquer coisa. Na terça-feira, 1º de outubro, voltei no Dr. Eduardo. Ele tinha novidades. Joana, a contestação da dívida foi protocolada. O banco vai ter que provar que foi você que assinou. E como foi pelo celular da Nora, com IP diferente do seu, eles não vão conseguir. Essa dívida vai cair. Eu suspirei aliviada. E o processo criminal? Instaurado. O Ministério Público vai investigar. Se comprovarem que houve fraude, o Lucas pode pegar de 2 a 5 anos de reclusão. Meu estômago revirou. Ele pode ir preso? Pode. Mas provavelmente vai ser condenado a pena alternativa, regime aberto, essas coisas. Primeira condenação, réu primário. Mas vai ficar com antecedente criminal. E isso muda uma vida. Eu não quero destruir meu filho, Dr. Eduardo. Joana, escuta o que eu vou te falar. Seu filho já se destruiu sozinho. Você só está se protegendo. E talvez, só talvez, isso seja o choque de realidade que ele precisa. Eu saí de lá com a cabeça pesada. Fui até a padaria do seu Zé, ali na esquina. Pedi um pão na chapa e café com leite. R$ 12. Sentei numa mesinha de fórmica. E aí eu vi, na TV da padaria, jornal local, reportagem sobre abandono de idosos. A repórter entrevistando uma senhora de 74 anos. Meu filho tirava minha aposentadoria todinha. Eu não tinha nem para comida, até que minha vizinha me levou na delegacia. E pensei, quantas Joanas existem por aí? Quantas mães sangrando em silêncio? Quantos filhos sugando até secar? Voltei para casa decidida. Peguei o celular, abri o Instagram, gravei um vídeo. Primeira vez na vida que eu gravava vídeo para a internet. Mão tremendo, voz falhando, mas eu falei. Oi, gente. Meu nome é Joana, tenho 69 anos. E eu preciso contar uma história. Durante 3 anos, eu transferi R$ 3.000 toda semana para o meu filho. R$ 432.000 no total. Eu cancelei minha cirurgia. Eu cancelei meu plano de saúde. Eu passei fome. Tudo para ajudar ele. E no meu aniversário de 69 anos, ele me deixou sozinha num restaurante para ir num esquenta com os amigos. A esposa dele disse que minha idade não significava nada. Quando eu cortei o dinheiro, descobri que eles me colocaram como avalista de um empréstimo de R$ 42.300 sem eu saber. Agora tô sendo cobrada. Eu não sei quantas mães estão passando por isso, mas se você é uma delas, saiba. Você não é egoísta por se proteger. Você não é má por cortar quem te sangra. E você não tá sozinha. Postei. E apaguei o aplicativo na sequência. Porque eu não queria ver. Não queria ler comentário. Não queria nada. Só queria que alguém, em algum lugar, ouvisse e soubesse que não estava sozinha. Na quinta-feira, 3 de outubro, a dona Vera apareceu correndo aqui em casa. Joana! Joana! Você viu? Viu o quê? Seu vídeo! Tá viral! Mais de 2 milhões de visualizações! Eu arregalei os olhos. Como assim? Ela pegou o celular dela, abriu o Instagram e me mostrou meu vídeo, repostado por páginas enormes. Mães que lutam, abuso nunca mais, respeito aos idosos, milhares de comentários. Eu fui lendo com a mão na boca. Minha mãe passou pela mesma coisa. Eu faço isso com minha mãe. Eu vou mudar. Essa senhora é uma guerreira. Processem esse filho. Cadeia nele. E tinha os hate também, claro. Que mãe horrível. Abandonou o filho na necessidade. Ela que criou mal. Agora quer bancar de vítima. Idosa chata, querendo atenção. Mas os comentários bons eram maioria. Esmagadora. E aí veio a mensagem que mudou tudo. Uma jornalista. Dona Joana, meu nome é Renata Costa. Sou do programa Fantástico. Gostaríamos de entrevistá-la. Podemos conversar? Eu mostrei para Vera. Ela gritou. Joana, fantástico! Você vai sair na TV. Eu não sei se eu quero isso.
Joana, você tem que querer, porque isso não é só sobre você, é sobre todas as mães do Brasil. E ela tinha razão. Liguei para o Dr. Eduardo. Contei. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Joana, vou ser sincero. Isso pode ser bom ou ruim. Bom porque vai dar visibilidade para a causa, pode ajudar outras vítimas. Ruim porque o Lucas vai ficar exposto, e quando ele ficar exposto, ele pode reagir, e não sei se você está preparada para isso. Que tipo de reação? Ele pode tentar interdição judicial, alegar que você está senil, que não tem capacidade de gerir seus bens. É comum em casos assim. Filho corta o acesso ao dinheiro dos pais, consegue laudo médico falso ou manipulado, interna o idoso, assume a tutela. Meu sangue gelou. Ele faria isso? Joana, ele te colocou como avalista de um empréstimo sem você saber. Você acha que ele não faria? Eu pensei, e decidi. Então eu vou. Vou dar a entrevista. Mas antes, eu quero passar por avaliação psiquiátrica. Eu quero laudo médico atestando que eu tô lúcida, capaz, consciente, para ele não ter brecha nenhuma. Dr. Eduardo sorriu. Agora você tá pensando certo. Na sexta-feira, 4 de outubro, eu fui numa clínica particular, indicação do Dr. Eduardo. Doutora Beatriz, psiquiatra. Sala ampla, confortável, com sofá bege e quadros abstratos. Ela me recebeu com um sorriso. Dona Joana, senta. Me conta a sua história. E eu contei. Tudo de novo. Do começo ao fim. Ela anotava, fazia perguntas. A senhora tem esquecimentos frequentes? Não. A senhora sabe que dia é hoje? Sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Quem é o presidente do Brasil? Lula. A senhora sabe administrar suas finanças? Sei. E, inclusive, foi por isso que eu percebi o rombo que meu filho estava fazendo na minha vida. Depois de 1 hora, ela parou de escrever. Dona Joana, a senhora está perfeitamente lúcida, orientada em tempo e espaço, com raciocínio lógico preservado, memória excelente, capacidade de julgamento crítico intacta. Vou emitir o laudo hoje mesmo. Doutora Beatriz, eu preciso perguntar uma coisa. Eu tô errada? Por ter cortado o dinheiro? Por ter exposto meu filho? Eu sou uma mãe ruim? Ela me olhou nos olhos. Dona Joana, a senhora é uma sobrevivente, e sobreviver não é pecado, é direito. Saí da clínica com o laudo na mão, e pela primeira vez em meses eu me senti forte. No sábado, 5 de outubro, a equipe do Fantástico veio aqui em casa. 4 pessoas, repórter Renata, câmera, assistente e produtor, simpáticos, educados. Mas, meu Deus, que nervoso. Eles montaram luz, testaram som, me pediram para sentar no sofá. Dona Joana, a senhora pode ficar natural, só conversar comigo como se fosse uma amiga. A entrevista durou 2 horas. Eu contei tudo. Mostrei os comprovantes de transferência, todos os R$ 3.000 semanais. Mostrei o print da mensagem da Patrícia, cobrando o Pix. Mostrei o áudio que ela mandou dizendo que minha idade não significava nada. Mostrei a notificação do banco sobre o empréstimo. Mostrei o laudo psiquiátrico. Renata perguntou. Dona Joana, a senhora tem medo do seu filho? E eu parei. Pensei. E respondi. Eu não tenho medo dele. Eu tenho medo do que ele se tornou. E se ele vier aqui pedir perdão de novo, a senhora perdoa? Depende. Perdão sem mudança é só palavra. Eu preciso ver atitude. Eu preciso ver arrependimento real, não desespero financeiro. E a relação de vocês tem volta? Eu respirei fundo. Eu não sei, mas eu sei que não tem volta pro jeito que era. Porque eu não sou mais a Joana que dava tudo. Eu sou a Joana que aprendeu a dizer não. A reportagem ia ao ar domingo, 13 de outubro, 1 semana depois da gravação. E nessa semana, o inferno desabou. Segunda-feira, 7 de outubro, 10h34 da manhã. Bateram na porta. Oficial de justiça. Dona Joana Silva de Oliveira? Sou eu. Ele me entregou um envelope. Notificação judicial. A senhora tem 15 dias para se defender. Abri. Ação de interdição. Requerente. Lucas Silva de Oliveira. Requerido. Joana Silva de Oliveira. Alegação.
A requerida apresenta sinais de senilidade, demência senil e incapacidade de gerir seus bens, colocando em risco seu patrimônio e sua própria segurança. Minhas mãos tremeram. Ele fez. Ele realmente fez. Liguei para o Dr. Eduardo. Ele entrou com pedido de interdição. Eu sei. Acabei de receber a notificação aqui também. Joana, calma. A gente já está preparado. A gente tem o laudo da doutora Beatriz. A gente vai anexar na defesa. E ele não vai conseguir. Mas e se conseguir? Não vai. Confia em mim. Mas eu não estava conseguindo confiar em nada, porque meu filho, a pessoa que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei, estava tentando me declarar louca, incapaz, para assumir meu dinheiro, minha casa, minha vida. E aí eu entendi. Ele não me amava. Talvez nunca amou. Ou talvez o amor dele morreu sufocado pela ganância. Não sei. Mas o resultado era o mesmo. Na quarta-feira, 9 de outubro, véspera da audiência, eu estava sentada na sala, sozinha, quando o celular tocou. Número privado. Atendi. Alô? Mãe. Lucas. Eu não tenho nada para falar com você. Mãe, por favor, escuta. Eu sei que a senhora viu a notificação. Mas eu não queria. Eu juro que eu não queria. Foi meu advogado que disse que era a única forma de proteger a senhora. Proteger de quê? Da senhora mesma. Mãe, a senhora deu entrevista para o Fantástico. A senhora postou vídeo na internet expondo nossa família. A senhora não tá bem. A senhora precisa de ajuda. E eu ri. Ri mesmo. Daquelas risadas sem alegria. Lucas, eu tenho laudo psiquiátrico atestando minha sanidade. Assinado ontem. Você quer ver? Silêncio. Ah, não quer? Porque você sabe que vai cair por terra essa farsa sua. Você não quer me proteger. Você quer me calar e controlar meu dinheiro. Não é isso. É exatamente isso. E amanhã, na audiência, todo mundo vai saber. Eu desliguei e dormi tranquila. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Acordei 5h37 da manhã. Nem precisou despertador. O nervosismo me acordou antes. A audiência era às 14h, no Fórum Central, lá na Barra Funda. Eu tomei banho demorado, deixando a água quente cair nas costas, tentando relaxar a tensão que estava endurecendo cada músculo. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca de botão, sapato fechado preto de salto baixo. Passei batom. Prendi o cabelo num coque. Olhei no espelho e pensei, essa é a Joana que vai lutar. Dr. Eduardo passou aqui para me buscar às 12h45. Carro dele, um Civic prata, limpinho. Tudo certo, Joana? Balancei a cabeça. Nervosa. Ele sorriu. Normal. Mas você tá preparada. A gente tem tudo. Laudo psiquiátrico, extrato bancário completo mostrando as transferências, prints das mensagens, a notificação do empréstimo fraudulento, até a gravação do vídeo do Instagram da Patrícia. O juiz vai ver tudo. Chegamos no Fórum 13h30. Prédio enorme, cinza, cheio de gente subindo e descendo escada. Advogados de terno preto para todo lado. Passamos pela segurança, detector de metal. Subimos até o quarto andar. Vara de família. Corredor cheio de banco de madeira. Sentei. Mãos suando frio. Dr. Eduardo ficou do meu lado, revisando os papéis. 13h55. A porta da sala abriu. E ele apareceu. Lucas. De terno azul marinho, gravata, cabelo penteado. Parecia outra pessoa. Do lado dele, um advogado mais velho. Cinquentão, pasta de couro. Ele me viu. Nossos olhos se cruzaram. E eu vi. Não era raiva, não era ódio, era medo. Ele estava com medo. 14h03. Chamaram. Processo 1045-678, 12/2024.8, 26.0100. Interdição, Joana Silva de Oliveira. Entramos. Sala pequena, mesa comprida, bandeira do Brasil no canto. O juiz, homem de uns 55 anos, óculos de grau, careca, sentado na cabeceira. Bom, vamos começar. Doutor Armando, a palavra é sua. O advogado do Lucas levantou. Excelência, estamos aqui porque o requerente, filho único da requerida, está profundamente preocupado com a saúde mental de sua mãe. Ela vem apresentando comportamentos erráticos,
postou vídeos na internet expondo a vida íntima da família. Deu entrevista para programa de televisão nacional. Cortou contato com o filho sem motivo aparente. Esses são sinais claros de desequilíbrio mental, típicos de demência senil. Por isso, solicitamos a interdição parcial, nomeando o filho como curador, para proteger o patrimônio e a dignidade da senhora. Eu senti o sangue ferver, mas fiquei quieta. Dr. Eduardo tinha me orientado. Deixa ele falar, a gente responde depois. O juiz anotou. Dr. Eduardo, sua manifestação. Dr. Eduardo se levantou. Calmamente. Excelência, essa ação é uma farsa. E eu vou provar. Primeiro, a requerida passou por avaliação psiquiátrica há 5 dias. Aqui está o laudo. Doutora Beatriz Campos, CRM 7081-945 SP. Conclusão. Paciente lúcida, orientada, sem sinais de demência ou qualquer comprometimento cognitivo. Segundo, os comportamentos erráticos mencionados não são sintomas de doença. São reações legítimas de uma mulher que descobriu estar sendo explorada financeiramente pelo próprio filho. Ele pegou uma pasta. Começou a tirar papel. Aqui, Excelência, extratos bancários, de maio de 2021 a setembro de 2024, transferências semanais de 3 lares, 0000, para Lucas Silva de Oliveira. Total transferido, R$ 432.000. A requerida tem renda mensal de R$ 5.300. Como ela conseguiu transferir R$ 12.000 por mês? Simples, ela drenou a própria poupança. Aqui, saldo em maio de 2021, R$ 87.000. Saldo em setembro de 2024, R$ 14.200. Ela se esvaziou para sustentar o filho adulto. O juiz olhava os papéis, sério. Mas, aqui, notificação do Banco Santander. A requerida foi incluída como avalista de empréstimo de 38 mais 00000 sem seu conhecimento. Usaram o celular dela enquanto estava em visita na casa do filho. Isso, Excelência, é crime. Estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Já foi registrado BO e tem mais. Aqui, prints de mensagens. A nora cobrando o Pix. E áudio, gravado no dia do aniversário de 69 anos da requerida, onde a nora diz textualmente: sua idade não significa nada pra gente. Ele colocou o celular em cima da mesa. Apertou play. A voz da Patrícia saiu, clara, metálica. Ai, dona Joana, para de drama. É só um jantar. A gente vai em outra hora. E, sinceramente, sua idade não significa nada pra gente. A gente tá vivendo o agora, sabe? O silêncio na sala foi ensurdecedor. O juiz tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Doutor Armando, o senhor tem algo a acrescentar? O advogado do Lucas estava visivelmente desconfortável. Excelência, esses documentos não invalidam o fato de que a requerida tem agido de forma impulsiva. Ela cortou contato com o filho. Ela expôs a família publicamente. Isso não é comportamento normal. Dr. Eduardo retrucou na hora. Excelência, comportamento normal seria continuar sendo explorada em silêncio? A requerida reagiu. E reagiu dentro da legalidade. Ela não agrediu ninguém. Ela não ameaçou ninguém. Ela simplesmente disse não. E isso, em nenhum código legal desse país, é sintoma de insanidade. O juiz olhou para o Lucas. Senhor Lucas, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Lucas se levantou, voz trêmula. Excelência, eu só quero proteger minha mãe. Ela é tudo para mim. Eu sei que eu errei. Eu sei que pedi dinheiro demais. Mas eu nunca quis prejudicar ela. Eu tô perdido. E eu achei que isso ia ajudar. O juiz suspirou. Senhor Lucas, o senhor está pedindo a interdição da sua mãe para protegê-la. Mas os autos mostram que o senhor a explorou financeiramente durante 3 anos. O senhor entende a contradição? Lucas abaixou a cabeça. Não respondeu. O juiz bateu o martelo. Audiência encerrada. Vou analisar os documentos e dar sentença em 10 dias, mas adianto. Sem laudo médico que comprove incapacidade, essa ação não tem a menor chance de prosperar. Estão liberados. Saímos da sala. Lucas tentou me abordar no corredor. Mãe, espera. Eu parei. Virei para ele. O quê?
Mãe, eu não sabia que ia ser assim. Meu advogado disse que era só pra gente conversar, resolver as coisas. Lucas, você me acusou de louca. Você tentou me internar. Você queria assumir minha casa. E você acha que isso é só conversar? Mãe, eu tô desesperado. A gente vai ser despejado semana que vem. Eu não tenho pra onde ir. E eu passei fome, Lucas. Literalmente. Pra você comer em restaurante de 680 reais a conta. Você esperava o quê? Que eu ia sustentar isso pra sempre? Ele começou a chorar. Ali, no meio do corredor do fórum, de terno, chorando que nem criança. As pessoas olhavam. E eu sentia nada. Nem pena. Nem raiva, só cansaço. Mãe, eu preciso de você. Você precisava do meu dinheiro, não é a mesma coisa. Eu virei as costas e fui embora. Dr. Eduardo me acompanhou até o carro. Quando sentei no banco, desabei. Chorei tudo que eu tinha segurado. Ele ficou em silêncio, só me entregando o lenço de papel. Na sexta-feira, 11 de outubro, eu acordei exausta. Mas tinha uma coisa que eu precisava fazer. Fui no banco. Pedi para falar com o gerente, seu Marcos, homem de uns 40 anos, simpático. Dona Joana, em que posso ajudar? Eu quero transferir minha conta para outra agência e trocar a senha e cancelar qualquer procuração ou autorização que exista em nome de terceiros. Ele olhou no sistema. Dona, aqui não consta procuração, mas tem um cartão adicional emitido em nome de Lucas Silva de Oliveira. Meu coração gelou. Cartão adicional? Sim, desde 2022. Ele tem acesso à sua conta. Eu senti a sala girar. Cancela. Agora. Sim, senhora. Só um momento. Ele digitou. Cancelado. E vou emitir um cartão novo para a senhora, com senha nova. Chega em 5 dias úteis. Saí do banco tremendo. Cartão adicional. Desde 2022. Ele tinha acesso direto à minha conta. Podia ver tudo. Sacar, transferir. E eu não sabia. Peguei o celular, liguei para o Dr. Eduardo, contei. Ele xingou. Joana, isso vai para o processo criminal. Mais uma prova. No sábado, 12 de outubro, véspera da reportagem do Fantástico, eu passei o dia inteiro limpando a casa. Precisava fazer alguma coisa com as mãos, para não pensar. Mas era impossível. Amanhã, domingo, o Brasil inteiro ia saber da minha história. Meu filho ia ser exposto. Minha vida ia virar público. Será que eu estava fazendo certo? A dona Vera veio aqui à tarde, trouxe bolo de cenoura. Sentamos na cozinha. Joana, você tá bem? Não sei, Vera. Amanhã a reportagem vai ao ar. E eu fico pensando, será que eu devia ter ficado quieta? Quieta? Joana, você ficou quieta 3 anos, e olha no que deu. Agora você tá falando, e isso é importante. Não só pra você, pra um monte de gente. Mas e o Lucas? Ele vai ser massacrado. Joana, ele se massacrou sozinho, quando escolheu te usar, quando te colocou como avalista sem permissão, quando entrou com interdição. Ele fez as escolhas dele. Agora aguenta as consequências. Ela tinha razão, mas ainda doía. Domingo, 13 de outubro de 2024. O dia. Acordei 7h, tomei café, liguei a TV na Globo. Passei o dia inteiro ansiosa. A reportagem ia entrar no bloco final, depois das 22h. Eu liguei para o Dr. Eduardo. Você vai assistir? Ele confirmou. Vou, e vou gravar. Qualquer coisa, a gente usa como prova. 22h34. Começou. A vinheta do Fantástico. Depois, a chamada. Uma mãe que sustentou o filho durante 3 anos descobre que está sendo explorada. A história de Dona Joana a seguir. Meu coração disparou. A reportagem abriu com a Renata na frente da minha casa. Aqui mora Dona Joana, 69 anos, viúva. Uma história que parece filme, mas é real. E que expõe um problema grave, o abuso financeiro contra idosos. Corte para mim sentada no sofá falando, meu Deus, eu estava tão nervosa na gravação, mas na TV parecia firme. Durante 3 anos, eu transferi 3.000 reais toda semana para o meu filho. No total, 432.000 reais.
A Renata em off. Mas por que Dona Joana fazia isso? Eu na tela. Porque ele dizia que precisava, que estava passando dificuldade, e eu acreditei. Porque ele é meu filho. E mãe acredita. Mostraram os extratos. Linha por linha. Pix de R$ 3.000, toda sexta, durante anos. A câmera focava nos números. A repórter explicava. Olha só, a aposentadoria de Dona Joana é R$ 4.200. Ela recebe mais R$ 1.100 de aluguel. Total, R$ 5.300, mas ela mandava R$ 12.000 por mês. De onde vinha o resto? Da poupança dela, que era R$ 87.000, e virou R$ 14.200. Entrevista comigo de novo. Eu cancelei minha cirurgia de catarata, cortei plano de saúde, parei de comprar carne, eu comia frango e ovo, porque eu achava que estava ajudando meu filho. Renata. Mas enquanto a senhora passava necessidade, como era a vida dele? Mostraram prints do Instagram da Patrícia. Restaurantes caros, viagens, bolsa de grife, o carro. A Renata narrava. Vida de luxo, financiada pela aposentadoria da mãe. Depois, o aniversário. Minha voz quebrando. Era meu aniversário de 69 anos. Eles iam me buscar para jantar, mas mudaram os planos. Foram num esquenta. E quando eu liguei, a nora disse: sua idade não significa nada pra gente. Tocou o áudio. A voz da Patrícia. Ai, Dona Joana, para de drama. É só um jantar. Sua idade não significa nada pra gente. A cara da Renata, chocada. Mas a história não para por aí. Quando Dona Joana cortou as transferências, ela descobriu que tinha sido usada como avalista de um empréstimo de R$ 42.300, sem saber. Eles usaram meu celular. Eu nem sabia. Até o banco me ligar cobrando. Renata. E como se não bastasse, o filho entrou com pedido de interdição, alegando que a mãe estava com demência. Mostraram o documento. Eu na entrevista. Ele quis me declarar louca, para assumir meus bens, minha casa, mas eu passei por avaliação psiquiátrica. E o laudo atestou, eu tô lúcida, orientada, capaz. Renata entrevistou a doutora Beatriz. A Dona Joana está perfeitamente sã. O que ela sofreu não foi surto psicótico, foi abuso financeiro. E ela reagiu da forma mais racional possível, se protegendo. Depois, especialista em direito de família. Casos de abuso financeiro contra idosos estão crescendo no Brasil. Filhos que vivem à custa da aposentadoria dos pais, que controlam, manipulam, extorquem, e quando o idoso reage, tentam interná-lo, declarar incapacidade, tomar os bens. A reportagem mostrou dados, gráficos. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, denúncias de violência patrimonial contra idosos cresceram 34% nos últimos 2 anos. Renata encerrando. Dona Joana hoje está se protegendo, blindou o patrimônio, alterou o testamento e está processando o filho por estelionato. Uma história triste, mas que precisa ser contada para que outras mães saibam: vocês não estão sozinhas e vocês têm direito de dizer não. A última cena era eu, olhando pela janela. Eu não sei se a gente vai se reconciliar um dia, mas eu sei que não vai ser do jeito que era. Porque eu não sou mais a Joana que dava tudo. Eu sou a Joana que aprendeu a se respeitar. Acabou. Créditos. Eu desliguei a TV e chorei, porque era real. Tava ali, exposto, nu, para 40 milhões de pessoas. O celular começou a explodir, mensagens, ligações, redes sociais. Eu nem tinha reativado o Instagram, mas a Dona Vera me mandou prints, milhares de comentários, apoio, solidariedade, xingamento pro Lucas, alguns hates também. Ela criou mal, tá pagando. Mas minoria. Teve uma mensagem que me marcou, de uma seguidora. Dona Joana, obrigada. Eu tava fazendo a mesma coisa com a minha filha, mandando dinheiro todo mês, passando necessidade. Hoje eu vi sua história e tomei coragem. Cortei. E minha filha me xingou, mas eu não voltei atrás. Obrigada por me mostrar que eu posso. E eu percebi. Não era só sobre mim.
era sobre todas. Todas as mães, avós, tias que se sangravam em silêncio. E agora tinham voz. Segunda-feira, 14 de outubro, acordei com o interfone tocando. 8h12. Atendi. Dona Joana? Voz masculina, desconhecida. Sou eu. Imprensa, Jornal Nacional. Podemos conversar? Eu desliguei. O interfone tocou de novo. Outra voz. Dona Joana, SBT, gostaríamos de uma entrevista. Desliguei. De novo. Record. De novo. Bandeirantes. Eu não atendi mais. Liguei pro Dr. Eduardo. Tá um circo aqui. Ele riu. Joana, você virou celebridade. Mas calma, não precisa falar com ninguém. Você já falou o que tinha que falar. À tarde, 15h20, bateram na porta. Eu olhei pelo olho mágico. Patrícia, sozinha. De novo. Eu abri. O que você quer? Ela estava destruída, olheiras fundas, roupa amassada, cabelo sujo preso num rabo. Dona Joana, eu assisti a reportagem. E eu entendi tudo, o que a gente fez, o que eu fiz. Dona Joana, eu tenho vergonha, eu não consigo olhar no espelho. Ontem, depois da reportagem, perdi os 3.000 seguidores que eu tinha. As pessoas me xingaram tanto que eu deletei o Instagram. Deletei tudo. E sabe o que eu senti? Alívio. Eu cruzei os braços. Patrícia, o que você quer de mim? Nada. Eu não quero nada. Eu só vim pedir desculpa. De verdade. Não porque eu quero dinheiro. Não porque eu quero que a senhora volte para nossa vida. Mas porque eu preciso falar. Eu fui horrível, fútil, cruel. E a senhora não merecia. Ela enxugou os olhos. O Lucas me deixou. Eu arregalei os olhos. Como assim? Ele disse que foi tudo culpa minha, que eu estraguei a relação dele com a senhora, que eu induzi ele e que agora, com a exposição, ele não aguenta mais. Ele foi embora. Tá morando num hotel barato. E eu tô sozinha. Vou voltar para casa da minha mãe, no interior. Eu respirei fundo. Patrícia, eu sinto muito. Não sinta. Eu mereço. Mas eu queria que a senhora soubesse. Eu vou mudar. Eu juro. Vou trabalhar. Vou parar de viver de aparência. Vou ser real. Então seja, não por mim, por você. Ela assentiu. E foi embora. Naquela noite, eu sentei no sofá. Sozinha, na minha casa, quitada, minha. E pensei, eu perdi meu filho? Talvez. Ou talvez eu nunca tive realmente. Não do jeito que eu imaginava. Mas eu ganhei algo. Ganhei minha dignidade de volta. Minha voz, meu respeito próprio. E isso, ninguém nunca mais ia tirar de mim. Novembro de 2025. 1 ano e 1 mês depois. Eu tô sentada aqui, na varanda da minha casa, tomando um café com leite quentinho, olhando pro jardim que eu finalmente consegui cuidar. Tem rosas agora, vermelhas e amarelas. O Carlos sempre quis plantar rosas, mas a gente nunca teve tempo. Agora eu tenho. E elas tão lindas. Deixa eu te contar como foi esse 1 ano. Porque muita coisa mudou. Muita mesmo. A sentença da interdição saiu dia 25 de outubro de 2024. Juiz indeferiu. Totalmente. E ainda condenou o Lucas a pagar as custas do processo. R$ 4.700. Ele não pagou até hoje. Tá em dívida ativa. Mas não é problema meu. O processo criminal por estelionato também avançou. Em março de 2025, o Ministério Público denunciou o Lucas formalmente. A audiência está marcada para janeiro de 2026. O Dr. Eduardo acha que ele vai pegar pena alternativa, prestação de serviços comunitários, não vai para a cadeia, mas vai ficar com antecedente, e isso, segundo o advogado, vai pesar para o resto da vida dele. Eu não sei como me sinto com isso. Tem dias que eu acho que é justo, tem dias que eu acho que é pesado demais. Mas aí eu lembro dos 432 mil reais, do empréstimo fraudado, da tentativa de interdição. E aí eu penso, consequências. A dívida do empréstimo caiu. O banco não conseguiu provar que fui eu que assinei. IP diferente, geolocalização diferente, horário em que eu estava comprovadamente em outro lugar. Eles tiraram meu nome e colocaram só o do Lucas. R$ 42.300. Problema dele agora.
Minha casa foi colocada em usufruto vitalício. Significa que enquanto eu viver, ninguém toca. E quando eu morrer, vai pro fundo, Dona Joana. Ah, deixa eu te contar sobre o fundo. Depois da reportagem do Fantástico, eu recebi mais de 200 mensagens de mulheres. Mães, avós, tias, todas contando histórias parecidas. Filhos que drenavam a aposentadoria, netos que pediam dinheiro para emergência e sumiam. Maridos que controlavam cada centavo. E a frase que mais aparecia era: eu não sabia que podia dizer não. Foi aí que eu tive a ideia. Com a ajuda do Dr. Eduardo, a gente criou o Fundo Dona Joana, uma instituição sem fins lucrativos para ajudar mulheres acima de 50 anos a voltarem para o mercado de trabalho. A gente oferece bolsas de estudo para cursos técnicos. Informática, cuidadora de idosos, manicure, cozinheira profissional. Coisas práticas que geram renda rápida. Eu coloquei os 200 reais que sobraram da minha poupança como capital inicial. Parece pouco, né? Mas com doações que começaram a chegar depois da reportagem, a gente chegou em 89 mil reais até agora. Já demos 23 bolsas, 23 mulheres que estavam na mesma situação que eu, sendo exploradas, passando necessidade, e que agora têm uma chance. Uma delas é a Marta. Ela tem 61 anos. O marido dela bebia tudo que ela ganhava. Aposentadoria de R$ 1.800. Sumia. Ele pegava o cartão, sacava, gastava em bar. Ela comia resto. Depois da reportagem, ela me procurou. Dona Joana, eu quero sair dessa vida, mas eu não sei fazer nada. A gente pagou um curso de cuidadora. 3 meses, R$ 1.200. Ela se formou em junho. Conseguiu emprego numa casa de repouso. Salário, R$ 2.400. Alugou uma kitnet, saiu de casa, divorciou. E agora ela vem aqui todo sábado me visitar. Traz bolo. A gente toma café, conversa, ri. Ela me chama de mãe. E sabe o que é engraçado? Eu sinto que ela é mais filha do que o Lucas algum dia foi. Minha cirurgia de catarata saiu em abril. Pelo SUS. Demorou, mas saiu. Eu enxergo perfeitamente agora. Cores mais vivas, luz mais clara. É como se o mundo tivesse ganhado definição. E eu acho que não é só a vista, sabe? É a vida mesmo. Tudo ficou mais nítido. Voltei a comprar carne. Não todo dia, mas 2 vezes por semana. Picanha no sábado. Frango de qualidade durante a semana. Meu mercado agora dá R$ 520 por mês. Mas eu posso. Porque eu não tô mais sangrando 12 mil reais. Fiz um plano de saúde novo. Mais simples, mas é plano. R$ 680 por mês. Cabe no orçamento. E eu durmo tranquila, sabendo que se eu passar mal, eu tenho para onde correr. Comecei a fazer hidroginástica. Terça e quinta, 8h da manhã, na piscina do clube municipal. R$ 95 por mês. Conheci um grupo de senhoras maravilhosas. A gente se encontra depois para tomar suco. A Cleide, a Aparecida, a Neuza. Elas sabem da minha história. Viram na TV. Mas não ficam com pena. Ficam com respeito. E isso faz toda a diferença. Fui para Campos do Jordão em julho. Excursão da terceira idade. R$ 1.850, 3 dias, hotel com café da manhã. Eu nunca tinha viajado sozinha. Sempre foi com o Carlos ou com o Lucas criança. Mas dessa vez, fui só eu. E sabe o que eu descobri? Eu sou boa companhia para mim mesma. E o Lucas? Deixa eu te contar. Ele sumiu por 6 meses. Não deu notícia. Não mandou mensagem. Nada. Eu soube por terceiros que ele estava morando num quarto alugado no Brás. R$ 600 por mês. Trabalhando como entregador de aplicativo. A Patrícia realmente voltou para casa da mãe no interior. Eles se separaram. Não oficialmente, mas na prática. Em maio de 2025, 6 meses depois da reportagem, ele apareceu aqui. Era uma quarta-feira, 14 de maio, 16h33. Eu lembro porque eu estava assistindo a reprise da novela. Bateu na porta. Eu olhei pelo olho mágico. Era ele. Magro, barba comprida, roupa surrada, cara de cansado. Eu abri. Oi, mãe. Lucas. Eu posso entrar?
Eu hesitei, mas deixei. Ele entrou, olhou em volta. A casa estava diferente. Eu tinha pintado, trocado as cortinas, colocado uns quadros novos. A casa tá bonita. Obrigada. Silêncio. Constrangedor. Ele sentou no sofá, eu sentei na poltrona. Distância segura. Mãe, eu vim pedir desculpas. Eu não respondi. Só esperei. Eu sei que eu fiz tudo errado. Explorei a senhora, usei a senhora, tentei te declarar louca, tudo. E eu não tenho desculpa. Mas eu queria que a senhora soubesse. Eu me arrependo. Todo dia eu olho pro espelho e eu me odeio. Lucas, eu escutei isso antes. Eu sei. Mas dessa vez é diferente. Eu não tô pedindo dinheiro. Eu não tô pedindo nada. Eu só tô pedindo perdão. Eu olhei pra ele, realmente magro. Olheiras, mãos calejadas de tanto pilotar moto. E eu perguntei: Você tá trabalhando? Tô. Entregador. iFood Rappi. Faço das 10 horas às 22 horas. Ganho uns R$ 3.200 por mês. Pago aluguel, comida, gasolina. Sobra uns R$ 400. E a dívida do empréstimo? Tô pagando. R$ 850 por mês. Vai levar 4 anos, mas vou pagar. E o processo criminal? Meu advogado disse que provavelmente vou pegar prestação de serviços. Eu aceitei. Eu mereço. Respirei fundo. Por que você fez, Lucas? Por que você me usou daquele jeito? Ele abaixou a cabeça. Porque foi fácil. A senhora sempre dava, sempre resolvia. E eu me acostumei. Eu parei de ser adulto. Eu virei criança de novo. Mas criança mimada, podre. E quando a senhora cortou, eu entrei em pânico. Porque eu percebi. Sem o dinheiro da senhora, eu não era nada. E agora? Agora eu tô tentando ser alguma coisa. Por mim mesmo, sem depender de ninguém. E tá sendo difícil, mãe. Muito difícil. Tem dia que eu quero desistir. Mas aí eu lembro da senhora sozinha naquele restaurante. E eu sinto tanta vergonha que eu não consigo desistir. Porque se eu desistir, significa que tudo o que eu fiz foi em vão. Lágrimas desceram no rosto dele. E no meu também. Lucas, eu não sei se eu consigo te perdoar completamente. Eu entendo. Mas eu posso tentar, aos poucos, com condições. Ele levantou a cabeça. Condições? Primeira, você nunca mais me pede dinheiro. Nunca. Nem uma raiz. Aceito. Segunda, você continua pagando suas dívidas, sozinho. Eu não vou ajudar. Aceito. Terceira, você faz terapia e paga do seu bolso. Ele hesitou. Terapia é cara, mãe. Eu sei, mas necessária. Você tem que entender por que você fez o que fez, senão vai repetir. Ele engoliu seco. Quanto custa? Tem psicólogo popular, R$ 80 a sessão, uma vez por semana, R$ 320 por mês. Você ganha R$ 3.200. Dá para pagar. Ele pensou e concordou. Tá bom, vou fazer. Quarta condição: se você escorregar, se você voltar a mentir, a manipular, a pedir, acabou. Definitivamente. Sem mais chances. Entendi. E última condição: você me respeita, como pessoa, como mãe, como ser humano, não como banco. Ele levantou, veio até mim, ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Mãe, eu prometo, eu juro, eu vou mudar, de verdade dessa vez. E sabe uma coisa? Eu acreditei. Não completamente, mas acreditei um pouco. O suficiente para dar uma chance, condicional, vigiada. Mais uma chance. Desde maio, a gente se fala uma vez por semana. Domingo, 18 Rio. Ele me liga. Conta como foi a semana. Quanto ganhou. Quanto gastou. Como tá a terapia? Ele começou em junho. Doutora Paula, psicóloga popular da Zona Leste. R$ 80 a sessão. Ele não falta. Já fez 24 sessões. E sabe o que ele me disse semana passada? Mãe, a doutora Paula me fez ver uma coisa. Eu não te amava, eu te usava. Mas eu achava que era amor, porque eu confundia provisão com afeto. E agora eu tô aprendendo a diferença. Eu chorei quando ele disse isso, porque era a verdade. Crua, dolorosa, mas verdade.
Ele pediu para vir aqui no Natal, cear comigo. Eu disse que ia pensar. Ainda tô pensando. Porque perdoar é um processo, né? Não é um momento, é uma construção. Dia após dia. E eu não sei se eu tô pronta. Mas eu sei que eu tô melhor. Muito melhor. Meu Instagram hoje tem 47 mil seguidores. Eu nunca imaginei. Tem gente me chamando de vó do Brasil. Eu posto foto das minhas rosas, dos bolos que eu faço, das meninas do fundo Dona Joana se formando. E as pessoas interagem. Mandam mensagens. Dona Joana, obrigada por me inspirar a dizer não. Dona Joana, cortei o dinheiro do meu filho depois de ver sua história. Dona Joana, você salvou minha vida. E eu fico pensando, será que salvei? Ou só mostrei que elas podiam se salvar? Semana passada, dia 10 de novembro, eu completei 70 anos. E sabe como foi? Eu fiz uma festinha aqui em casa. Chamei a Dona Vera, a Marta, as meninas da hidroginástica, as bolsistas do fundo. Tinha bolo, salgadinho, refrigerante. Nada chique. Mas estava cheio. Cheio de gente que me ama de verdade, sem interesse, sem cobrança. O Lucas me mandou mensagem. Feliz aniversário, mãe. Um dia eu mereço estar aí com a senhora, mas hoje eu sei que ainda não. Eu respondi. Obrigada, filho. Continue tentando. E ele continua. Ontem, 15 de novembro, eu fui no cemitério. Visitar o Carlos. Faz tempo que eu não ia. Levei flores, limpei a lápide, sentei no banquinho de cimento e conversei com ele, como eu sempre fiz. Carlos, eu sei que você tá bravo comigo, por ter deixado o Lucas me usar daquele jeito. Você teria cortado bem antes. Eu sei, mas eu sou mãe, né? E mãe demora pra aprender. Mas eu aprendi. Finalmente. E agora eu tô bem. Tô vivendo. De verdade. Não sobrevivendo. Vivendo. Comprei rosas, amor. Aquelas que você queria. Tão lindas. Você ia gostar. E eu criei o fundo. Tô ajudando um monte de mulher. Do jeito certo. Sem me matar. Te amo. Sempre vou te amar. E obrigada por ter me ensinado que eu valia mais. Eu voltei para casa com o coração leve. Porque eu entendi uma coisa. O Carlos me amou do jeito certo. Com respeito, com parceria, com cuidado. E foi esse amor que me deu força para reconhecer quando eu não estava sendo amada, quando eu estava sendo usada. E agora, sentada aqui na varanda, com meu café, minhas rosas, minha casa, minha paz, eu olho para trás e penso: valeu a pena? A dor, a exposição, a briga, a perda? E a resposta é sim, porque eu me encontrei, eu recuperei minha dignidade, minha voz, meu direito de dizer não. E isso, ninguém nunca mais vai tirar de mim. Eu não sei se o Lucas vai mudar completamente. Ninguém muda da noite pro dia. Ele ainda escorrega às vezes. Semana passada, ele comentou meio de lado: Nossa, mãe, esse mês tá apertado, viu? E eu senti o começo da manipulação. Mas eu cortei na hora. Lucas, condição número 1. Você lembra? Ele parou, respirou. Desculpa, mãe. Escorreguei. Não vai acontecer de novo. E eu vou continuar vigiando. Porque amor com limites não é menos amor. É amor inteligente. É amor que protege. Não só a ele, mas a mim também. Se você está me acompanhando até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Se você está numa situação parecida, sendo sangrada por filho, neto, marido, quem quer que seja, você pode dizer não. Você pode cortar. Você pode se proteger. E isso não te faz má. Te faz forte. Mãe não é banco. Mãe não é sacrifício eterno. Mãe é ser humano. Com limites, com necessidades, com direito à dignidade. Eu passei 69 anos da minha vida achando que meu valor estava em quanto eu dava. Mas agora, aos 70, eu sei. Meu valor está em quem eu sou. E eu sou Joana, viúva do Carlos, mãe do Lucas. Mas acima de tudo, eu sou Joana. E Joana merece respeito. Então é isso, minha história. Que começou com dor, passou por humilhação, atravessou o caos e chegou aqui, na paz. Não é final feliz de conto de fadas. Não é reconciliação mágica. É real, é imperfeito, é condicional. Mas é meu. E eu tô em paz com isso.
Obrigada por ter chegado até o fim comigo. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar, se te deu coragem, deixa nos comentários de onde você está me acompanhando, porque eu quero que você saiba. Você não tá sozinha. Eu não tô sozinha. A gente é um exército silencioso de mulheres que aprenderam a dizer não. E juntas, a gente é imbatível. Um beijo no coração de cada uma. E lembra, sua idade significa tudo. Sua vida significa tudo. E você merece respeito. Sempre.